Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar os meus queridos e amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos no quadro Tira Dúvidas da Rádio Viva FM Light. Como nós sempre estamos falando, a sua dúvida pode ser a dúvida de outros irmãos. E a sua dúvida ela é muito importante, porque muitas respostas do Senhor vêm para as nossas vidas. O Senhor tem respostas para a minha vida e para a tua vida, diante de muitas indagações que nós temos. E a melhor resposta está na palavra de Deus. E nós recebemos aqui uma pergunta muito interessante. Vou ler aqui para os amados irmãos a pergunta na íntegra. Meu lar é dividido. Como devo me comportar diante dessa situação? Meus irmãos, eu não sei quem fez esta pergunta, se foi um homem ou uma mulher, mas o fato é que essa pessoa relata que há uma divisão no seu lar. Meu lar é dividido. E ela pergunta, como deve ser o meu comportamento diante dessa situação? Meus irmãos, hoje nós enfrentamos esse quadro em muitas casas. Os lares divididos. O que são lares divididos? Onde um cônjuge está na presença de Deus, buscando ao Senhor, um verdadeiro crente, e a outra pessoa não é crente. A outra pessoa não tem a sua vida entregue a Cristo. Mas nós vamos verificar aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, porque Paulo ele vai trazer para nós orientações específicas sobre esta situação. Então nós vamos para 1 Coríntios 7, nós vamos ler do 12 ao versículo 16. E é importante, meus irmãos, nós olharmos para a carta de Coríntios e nós vamos verificar que Paulo estava respondendo a muitas perguntas e muitas situações que estavam acontecendo na igreja. E uma delas era exatamente essa, a questão de lares divididos. Então, 1 Coríntios 7, 12, nós vamos ler o seguinte. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Paulo está trazendo aqui as suas considerações diante desse fato. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Irmãos, aqui tem algo muito interessante para nós. Existem situações onde um dos cônjuges não aceita que a pessoa vá para a igreja e essa pessoa ela quer o divórcio. Mas Paulo ele vai orientar aqui, você tem um lar dividido. Uma das pessoas serve a Deus, uma pessoa é crente e a outra não. O que fazer? Então a palavra do Senhor diz, se esta pessoa se dispõe a morar, vamos supor aquela pessoa que não é crente, não serve a Deus, essa pessoa se dispõe a morar, ela vai dizer o seguinte, não se divorcie dela. Paulo nos dá essa orientação, não pense em divórcio. Olha que poderoso, não pense em divórcio. Não pense em separação. Continue. Se a pessoa descrente, ela aceita a sua vida, que você tomou uma decisão pelo Evangelho, uma decisão em andar com Cristo, não se divorcie dela. E Paulo agora vai trazer uma explicação sobre isso. Ele vai dizer, pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Irmãos, a palavra do Senhor diz, os cônjuges formam uma só carne. Então, a partir do momento em que o descrente concede morar com o crente, a palavra do Senhor diz aqui, Paulo falando que é santificado
pelo testemunho e pela vida daquela pessoa crente. Então, o descrente, ele acaba sendo santificado. Isso é muito poderoso. Então, meus irmãos, já temos aqui orientações muito importantes para essa situação. Vamos continuar a leitura. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. A palavra santos quer dizer separados. Então existe uma separação. Todavia, se o descrente decide separar-se, aqui tem uma outra orientação, irmãos. Todavia, se o descrente, aquele que não aceita o Senhor, que não aceita que você esteja na igreja, decide separar-se, que se separe. Então, meus irmãos, existem esses casos também. Mas vamos partir, irmãos, do pressuposto que o teu lar está dividido e que o teu cônjuge descrente aceita ficar na casa, né? Vamos partir por esse ângulo, dessa maneira. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como saberá se salvará a sua esposa? Então, meus irmãos, é importante nós entendermos aqui a orientação principal para nós aqui, diante desta pergunta: meu lar é dividido, como devo me comportar? Continue fazendo o melhor. Continue fazendo o melhor. Meus irmãos, eu quero citar aqui para os irmãos, nós vivemos ao longo da nossa jornada uma situação negativa em relação a lares divididos. Eu me lembro claramente de duas irmãs. As duas irmãs eram casadas, as duas irmãs se converteram e os seus maridos não optaram em andar juntos. Porém, meus irmãos, qual foi o fato negativo? As irmãs não tiveram mais os mesmos deveres e atribuições de esposa para com seus esposos. Por exemplo, quando as irmãs faziam jejum, então elas faziam jejum e muitas vezes o jejum, ele pegava o café da manhã e o almoço. O que essas irmãs faziam? Não preparavam mais o café do esposo. Então o esposo começou a ficar irritado com aquela situação. Irmãos, nós precisamos ter sabedoria diante dessa situação. O lar está dividido, você deve ainda mais dar um testemunho de servo e serva do Senhor. Você deve apresentar uma carta. As pessoas precisam ler você. Nós somos carta lida, diz Paulo. Nós somos carta lida. Então nós precisamos apresentar a nossa vida diante dessas pessoas descrentes ainda mais, de forma mais intencional. As pessoas precisam olhar para nós. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem um marido descrente ou uma esposa descrente, você deve fazer tudo por ela, como esposo, como esposa. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para o problema, porque o teu testemunho vai tocar no coração dessas pessoas. As pessoas vão enxergar em você, vendo que você está mudando e que você está melhorando como esposo ou como esposa, e a pessoa vai chegar e dizer: olha, eu quero também ir na igreja. Eu também quero esse Deus que ela está servindo. Eu quero esse mesmo Jesus que ela está servindo. Irmãos, nós precisamos dar bom testemunho diante dos nossos cônjuges. Não deixar de realizar aquilo que são aquilo que são as nossas tarefas de esposo e esposa. Não importa a circunstância, não importa o problema. Não importa se teu esposo, por exemplo, ele chega tarde da noite, não olhe para isso, olhe para Cristo. Mas que quando ele chegar em casa, que ele possa receber uma esposa sábia. E o Deus vai fazer a sua parte, Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Irmãos, eu quero aqui, normalmente eu não costumo indicar livros ou filmes, mas diante desse caso aqui,
Talvez o amado irmão, a amada irmã já tenha assistido, mas eu sugiro assistir de novo com esse propósito o filme Quarto de Guerra. Assista esse filme. Ele vai trazer uma orientação muito profunda à questão da oração e da luta por lares divididos. E quem sabe, meu amado irmão, seja exatamente isso que você está precisando. Colocar em ordem aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, para que o teu lar não esteja mais dividido, mas que o Senhor possa transformar o teu lar. E que ambos possam servir ao Senhor. Então, meus irmãos, voltando à experiência dessas duas irmãs, o impacto negativo delas diante dos esposos trouxe situações muito sérias dentro dos lares. Mas vejam só, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus. Vou ler aqui para os irmãos duas passagens bíblicas muito importantes. Provérbios 14:1, muito conhecido esse versículo, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Como isso é sério, irmãos. A mulher sábia, ela edifica. É saber o que falar, é saber o que fazer. Trate o seu esposo ainda melhor. Trate a sua esposa, o seu esposo, irmãos, de uma forma que a outra pessoa descrente ela possa ver em você que realmente você é um servo, uma serva de Deus segundo a palavra do Senhor. Uma vida transformada. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Os nossos comportamentos podem causar uma grande ruína dentro de casa. Então, meus irmãos, as próprias mãos derrubam aquilo que às vezes Deus edificou. Por isso nós precisamos ter sabedoria. Tiago 1:5 vai dizer: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você pode pensar assim: pastor, me falta sabedoria. Pastor, eu não sei o que fazer. A Bíblia diz em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. É só pedir. Pedir e dar-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, é muito importante essa pergunta. É muito importante de você olhar para a sua vida. Se você tem um problema, uma situação de lar dividido, Paulo, ele nos traz a orientação. E que você possa viver esta orientação. Não questione, não enfrente a situação com os teus argumentos, com a tua própria força, com a tua própria razão. Vá para o joelho, busca o Senhor vai te dar sabedoria de como você resolver a situação. Mas a palavra do Senhor diz: se o descrente concede em morar junto, não se divorcie. Busque o Senhor. O teu testemunho vai tocar o coração da outra pessoa e ela vai acabar vindo no tempo certo para a presença de Deus. Meus irmãos, esse é o quadro Tira Dúvidas da Rádio Viva FM Light. Se você tem alguma dúvida, mande para nós. Meus irmãos, você pode mandar através do e-mail vivafmlight@gmail.com ou também pelo nosso WhatsApp. O DDD é 21 98181 2929. Repetindo, o DDD é 27 98181 2929. Lembrando aqui, meus irmãos, a sua dúvida pode ser a dúvida de outros irmãos. Por isso é importante que você nos envie a sua dúvida. Amém? Que o seu Deus nos abençoe maravilhosamente nesse dia, em nome do Senhor Jesus. O amor está no ar. Viva FM Light. Na rádio do seu coração.